Olá, gente, tudo bom? Hoje a gente vai continuar, a aula de Sociologia, a segunda aula dessa terça-feira, e a gente vai falar sobre indivíduo e estrutura. Vamos ver qual que é o objetivo dela, que é recapitular, a sociologia e apresentar alguns conceitos essenciais para a gente continuar dando prosseguimento ao bimestre. E a habilidade que está envolvida tem a ver com essas questões sociais e conceituais como etnocentrismo, racismo, evolução, modernidade, essas coisas aqui, ok? Então vamos lá. Vamos começar com um pouquinho de filosofia, porque eu tenho certeza que vocês já escutaram uma frase parecida, dizendo que o ser humano é um ser social e o ser humano é um ser político. Tá? Essa ideia ela vem lá de Aristóteles, que viveu entre 324 e 322 a.C. Então é uma ideia já muito antiga de que o homem, o ser humano, na verdade Aristóteles falava sempre o homem, A gente trata que o ser humano é um ser social e um ser político. Isso quer dizer o quê? Que nós, como seres humanos, somos influenciados. Somos seres sociais. Então nós somos influenciados pela sociedade. Ao mesmo tempo, nós influenciamos, porque nós somos seres políticos. Nós negociamos, nós influenciamos as outras pessoas. Mas a questão é, será que essa relação de ser influenciado e exercer influência, ela se dá no mesmo nível? Será que nós somos influenciados na mesma medida de que nós influenciamos? Bom, como é que a sociologia vai perceber isso daqui? Lá no PET, na página 132, está dizendo o seguinte, na verdade traz um monte de perguntas, tá? Mas vamos lá. Você já parou para pensar que para se viver em sociedade é necessário que tenhamos alguns tipos de comportamentos que são considerados como corretos ou, no mínimo, aceitáveis, e alguns comportamentos podem ser até inaceitáveis para a gente, mesmo assim nós agimos dessa forma? Página 132. E aí ela não para, o PET não para de fazer pergunta. Vamos ver algumas perguntas ali, ó. E que caso não sigamos esses comportamentos, a sociedade nos impõe algum tipo de punição? Você já pensou em, se você não seguir um determinado comportamento, o que as coisas vão acontecer? Quando fala que o PET está falando em punição, não está falando de polícia necessariamente. Mas pode estar falando de qualquer outro tipo de coisa. Um olhar que você percebe que não é um olhar legal para você, alguém falar alguma coisa e você passar vergonha por aquilo, uma chamada de atenção, um desentendimento, a perda de uma determinada oportunidade. Você já pensou em algum momento viver numa sociedade sem regras? E você acredita ser possível viver numa sociedade dessa maneira, sem regras? E aí a gente vai lembrar, de novo, um pouquinho das aulas de história, lá do ensino fundamental, e também das aulas de filosofia do ensino médio, que vai falar, por exemplo, do Thomas Hobbes. Lembra que ele falava, que numa sociedade sem regras, a única que vai ficar é a regra do mais forte? O homem é o lobo do homem? E o PET continua com as suas perguntas, olha lá. Somos nós que criamos as regras ou elas já vêm prontas? A partir do momento que você nasce, já tem um monte de regra acontecendo. Vão ser criadas outras? Quem criou essas que você tem que obedecer? As normas, as regras sociais não mudam nunca. Será que eu vou ter que sempre viver sobre essas regras? E se eu não concordar com elas? E quanto aos padrões sociais? Quem os estabelece? Percebe que essas perguntas elas estão no texto de uma maneira que você não precisa ir lá escrever. Ela está chamando a atenção de você para você pensar sobre isso. Porque isso, de uma forma ou de outra, é a nossa vida, é o nosso cotidiano. São as nossas possibilidades, o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer, concordando ou não. Então vamos começar aqui, indivíduo e sociedade, ok?
Vamos lá, um erro muito comum que a gente vê é a tentativa de explicar a sociedade como a soma dos indivíduos. Essa é a explicação mais comum. Opa. Que a sociedade é a soma dos indivíduos. Ok? E aqui de antemão eu já deixo claro para vocês, a sociedade não é a soma dos indivíduos, a sociedade é um produto. A sociedade, ele é um produto das relações. Isso quer dizer o quê? Que aqui está completamente errado. Vamos focar aqui, ó. Se eu pegar o que eu penso, o que você pensa, o que meu pai com a sua mãe pensa, se eu pegar todos os pensamentos de todos os indivíduos, a gente não vai entender a sociedade. Se eu for estudar todos os indivíduos, eu não vou entender a sociedade. A única maneira que eu tenho de entender e explicar a sociedade não é individualmente, somando o pensamento de cada um, mas é observando as relações que eles têm entre eles. É nessas relações, então, que nós criamos a sociedade. A sociedade é fruto, ela é produto dessas relações, não é a soma dos indivíduos. Não é algo matemático assim. Essas relações, elas são extremamente plurais entre as pessoas. E a partir dela, então, é que nós conseguimos entender a sociedade. Então, a sociologia, por exemplo, é uma ciência que não vai olhar o indivíduo, o que ele está pensando. Ele vai estudar como se dão essas relações e quais são as engenhocas ali, as coisas que acontecem durante essas relações. Seguindo em frente aqui, para a gente deixar bem marcado, então, a sociedade não é a soma dos indivíduos, a sociedade é produto das inúmeras relações sociais entre as pessoas. Como essas relações sociais estão sempre em mudança, então a sociedade também está sempre em mudança, ok? Ok. Então vamos lá. A partir do momento que a sociedade então é um produto dessas relações, elas são construídas através dessas relações. E quando nós construímos a sociedade, é como se existissem certas estruturas, como qualquer construção, existem as suas estruturas. Dentro dessas estruturas é que nós, como indivíduos, conseguimos nos movimentar. Nós não somos completamente livres para agir, pensar e desejar o que quiser. A gente tem essas estruturas que orientam as nossas ações, os nossos desejos, os nossos pensamentos. Ah, professor, eu não estou entendendo que raio de estrutura é essa. Então, são inúmeras as estruturas, vamos escrever pelo menos algumas aqui. Olha lá. As relações econômicas. É uma dessas estruturas. Eu só consigo fazer negócio, só consigo negociar a partir de determinada estrutura já existente, que regula as relações econômicas. Eu não posso fazer simplesmente qualquer coisa. A política. A política também é uma dessas estruturas. Pode ser que a política aqui no Brasil seja diferente da política na Austrália, que seja diferente na política da China, e isso vai dar determinadas possibilidades ou não de ação. Eu não consigo fugir dessas estruturas. As minhas possibilidades estão dentro dessas estruturas. Uma outra coisa, um outro exemplo, as leis. As leis, elas se modificam no tempo, se modificam inclusive de lugar para lugar. Essas leis, elas nos orientam as nossas ações. Eu não posso ir além delas. Obviamente que muita gente não obedece todas as leis, mas de uma maneira geral é o que nos orienta. E aquelas pessoas que não seguem as leis, muitas delas serão
punidas. Então fica essa relação, sigo ou não sigo a lei. Então nós só podemos agir sobre determinadas estruturas. Olha, eu coloquei 3 aqui, mas podem ser muito mais do que isso daqui. A religião é uma estrutura, a educação é uma estrutura. Conforme ela está na sociedade, é que a gente consegue se mobilizar dentro dela. Você já deve ter ouvido se fala-se muito hoje, né? Racismo estrutural, machismo estrutural, violência estrutural. O que isso quer dizer? Que a maneira com que a gente construiu a nossa sociedade também se estrutura sobre o viés machista, racista e violento. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente percebe, né, a violência urbana é muito grande, a gente é conhecido pela nossa sociabilidade violenta. Ela funciona como uma estrutura. O racismo estrutural atinge inclusive aquelas pessoas que dizem que não são racistas, mas que no dia a dia acabam tomando atitudes racistas, porque ela está ali funcionando como uma estrutura. O machismo estrutural, nós podemos até dizer que o machismo, ela atua sobre os homens e também sobre as mulheres. As mulheres também, dentro dessa estrutura, reproduzem esse machismo também, por mais que possa, né, prejudicá-las. Por quê? Porque essas estruturas são fruto das nossas relações históricas, a gente constrói, a gente reproduz, a gente age sob essas estruturas. É difícil sair delas. Então aqui a gente vai trazer, né, lá do primeiro ano, a gente começa falando muito sobre os fatos sociais. O que são fatos sociais, gente? Tenta lembrar aí. Fatos sociais são as nossas maneiras de agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, que não são originais de dentro da gente, elas são de fora, elas são exteriores. Por que nós nos vestimos de determinada maneira e não de outras? Por que nós gostamos de determinada música e não de outras? Por que num determinado país a religião predominante é uma e no outro país a religião predominante é completamente diferente? Como é que surge isso? Surge a partir dessas estruturas. Cada sociedade tem a sua estrutura, que acaba orientando as possibilidades de ação, a forma de agir, pensar e sentir das pessoas. Lá no PET, página 133, está dizendo o seguinte: se pararmos um instante para pensar, quando chegamos ao mundo já havia uma estrutura social vigente, composta de normas, regras, valores, padrões sociais, mas nós é que a executamos. E que também temos o poder de mudá-la. Temos o poder de mudá-la. Grifei isso aqui. Por quê? Espera aí. Essas estruturas, eu posso mudar elas? Sozinho? Individualmente? Não, gente. Essas estruturas, elas são pesadas demais para que a gente possa movimentá-las. Eu não consigo movimentar essa estrutura sozinho. Qual que é a única maneira, então, de que eu corra nessa sociedade que ela é estruturada, tem vários desses pilares aí, ser transformada? A única possibilidade não se dá pela ação individual, mas pela construção conjunta a partir de novas relações sociais. Ou seja, a gente vive em sociedade, nós nos relacionamos com os outros. Ao mesmo tempo que nós somos influenciados, nós também podemos exercer uma influência. Individualmente, muito difícil. Mas a partir do momento que eu construo uma rede de relações, eu posso chegar a determinados acordos. E a partir do momento que eu chego a esses determinados acordos, que se dão através das relações que eu construí, é que eu consigo começar a criar determinados pilares que vão ajudar a mudar um pouquinho essas estruturas. Veja bem, não significa que eu mudarei a estrutura por completo, mas eu consigo mudar um pouquinho a configuração estrutural da sociedade. Eu posso ter um pilar
novo. E fazer com que aquela determinada estrutura seja um pouquinho mais enfraquecida. Eu posso criar um pouquinho mais de espaço de ação entre as pessoas, na sociedade. Mas eu não vou fazer isso de maneira autoritária, gente. É muito comum as pessoas sempre quererem uma forma autoritária, uma utilização da força para que essas estruturas aí sejam modificadas. Não é assim que a gente faz. São pelas relações, é pela negociação, são pelos acordos que nós construímos com as outras pessoas. E o PET faz um alerta, né, gente? Está dizendo o seguinte, olha, nenhum de nós está simplesmente determinado em nosso comportamento. O que isso quer dizer? Você já deve ter ouvido falar uma palavra, determinismo. É dizer que se você nasce numa sociedade X, significa que o seu futuro já está determinado? Não, não é isso. As nossas possibilidades de ação, elas são mais ou menos orientadas, mas não significa que já está determinado o meu futuro, ok? Possuímos e criamos a nossa própria individualidade, né? Então podemos ser sujeitos a agentes de mudança e transformações da sociedade, tá? Vamos dar uma olhada aqui nessa restante na frase no próximo slide. A estrutura social que nós estamos falando não impacta a todos da mesma forma. Há estruturas sociais que favorecem uns em detrimento dos outros. Então, quando a gente consegue perceber que essas estruturas elas facilitam a vida de uns e prejudicam a vida de outros, são mais fáceis para uns, mais fáceis para outros, qual que é o produto disso? No que isso vai resultar? Bom, vai resultar em desigualdades. Por isso que nós estudamos essas estruturas, por isso que nós estudamos essas relações entre os indivíduos. Aqui, então, essas estruturas, como, por exemplo, o preconceito racial, ela vai facilitar muito mais a minha vida e vai prejudicar a vida de outros. A maneira com que a educação se estrutura, a política, o comércio, a religião, vai facilitar a vida de uns e vai prejudicar a vida de outros. Então, nós todos não temos a mesma mobilidade dentro da sociedade. Como que determinadas estruturas, então, acabam impactando as pessoas de maneira diferente? É isso que a gente estuda. Como que o machismo estrutural vai impactar as mulheres e favorecer os homens? Como que o racismo estrutural faz isso? Como que a violência, da maneira que ela está estruturada, modifica as nossas vidas? Qual é a solução, então, gente? Eu não vou dar solução para tudo, não. É só o seguinte. A maneira que a gente tem para solucionar é estudar. É estudar os problemas. E a partir do momento que a gente estuda os problemas, a gente consegue entender as suas causas. A partir do momento que nós entendemos as causas, a gente pode, então, torná-las evidentes para todo mundo ver. E aí, a partir daí que todo mundo conhece as causas e está evidente, a partir daí é que a gente pode construir soluções. Não existe uma única solução. A gente pode construir inúmeras soluções. Ok? Dia 26, sexta-feira, a gente vai falar sobre cultura. A aula que a gente tem agora no Enem. Aparece lá que você vai ter um pouquinho maior, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O teu entendimento vai ser maior. Beleza? É isso aí, gente. Valeu. Muito obrigado.